Olá, sejam todos bem-vindos a esse curso de docência no ensino superior. Eu sou a professora Patrícia e vou acompanhar vocês durante a disciplina A Educação Superior no Brasil. E hoje eu vou falar uma introdução sobre todo o componente e no decorrer de todas as aulas eu espero que vocês tenham ótimos momentos de estudos aqui com a gente. Bom, para começar, a gente vai falar sobre o contexto histórico da educação superior no Brasil. Só que para compreender esse contexto, a gente vai precisar fazer um panorama geral na história mundial e compreender os principais fatos que influenciaram no nosso país e em todo o contexto educacional aqui no Brasil. É importante a gente lembrar que a manipulação do conhecimento, o controle do conhecimento, sempre foi objeto de controle de poder, né? Então, as grandes potências mundiais, como todos sabemos, elas sempre tiveram interesse em controlar o acesso à informação. No nosso contexto mundial atualmente, nós chamamos a era da informação, e agora? Na era da informação. E as relações com o conhecimento, elas estão muito dinâmicas e diferentes do que na antiguidade, nas outras civilizações, nós trabalhávamos. É importante também lembrarmos que me perdi, Jorge, tá bom, obrigada. Importante lembrarmos a vocês que durante o nosso curso, que é composto por 8 trilhas, nós teremos algumas atividades a serem concluídas, algumas temos datas e outras vocês podem concluir ao longo de todo o módulo estudado. Bom, gostaria aqui de... Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham assimilado o nosso conteúdo da aula. Caso vocês tenham dúvidas, estamos disponíveis nos recursos aqui da plataforma e nos vemos na próxima semana. Uma ótima semana de estudo para vocês. Olá, gente. Meu nome é Sandra Ferraz. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital na cultura organizacional. Ao longo desses anos, nós tivemos várias culturas passando por diversos modos. Ou seja, lá no início... Opa! Vai embora. Pode focar. Posso focar? No início dos anos, nós tínhamos... O nosso trabalho era focado no trabalho manual, certo? Ao longo desses anos, nós estamos correndo contra o tempo, gente. E esse tempo está nos colocando várias imposições e mudanças na nossa cultura organizacional. E o que isso está fazendo no profissional de hoje e quem será o nosso profissional do futuro? Assim, as empresas elas têm que estarem aderidas e têm que estarem preocupadas com o profissional do futuro, criando culturas diferenciadas ao longo desse tempo. O que nós temos hoje são profissionais que estão buscando uma conexão entre si. E essa conexão importa não somente para agora, mas também para o profissional do futuro. O profissional do futuro ele está interligado com a conexão do tempo e com a conexão que nós estamos trazendo ao longo desses anos. Acabou o trabalho manual. O que nós faremos? Próxima aula e vamos discutir esse item, ok? Gente, obrigada, bom dia, foi um prazer estar com vocês. Esse é só o nosso começo, uma pílula de conhecimento, estaremos juntos na próxima aula. Até lá! Olá, meus queridos alunos, sou a professora Jane Nogueira Lima. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito um pouquinho sobre a aprendizagem das crianças. Venham comigo que vocês vão gostar bastante da aula. É importante a gente considerar que no processo de ensino-aprendizagem, a criança ela deve interagir, né, com o professor e essa parte da socialização entre ela e os educadores é muito importante, ok?
Quando a gente fala a respeito dos bebês, a gente entende que a criança ela necessita ter um desejo de aprendizagem, né? E a criança, o bebê, ele traz isso conosco, né? Que ele deseja, ele quer a participação do adulto, né? Interagindo junto com ele, para que ele possa manifestar as suas intenções, os seus desejos, ok? Temos também no processo de aprendizagem a questão aqui das inteligências, né? As inteligências elas são extremamente importantes para que a gente possa considerar nesse processo dialético de aprendizagem, que é onde o educador e o educando também vão conseguir alinhar-se diante de toda essa dinâmica de aprendizagem. É importante também a gente considerar que nesse processo dialético de aprendizagem, a questão da afetividade é extremamente importante também, ok? Na próxima aula estaremos aqui, né, para interagirmos mais e falarmos a respeito dos demais processos de aprendizagem. Agradeço a participação de vocês. Olá, eu sou a Giovana e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre treinamento de porta-vozes, que nós já iniciamos na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade a esse material. Vamos lá? Bom, quando a gente fala em porta-vozes numa instituição, a gente tem que lembrar que o porta-voz ele precisa entregar o posicionamento da instituição. Diferente de uma fonte de imprensa, o porta-voz ele não está preocupado só com a informação. O porta-voz ele precisa colocar dentro do seu discurso, quando ele fala com o jornalista, todas as informações que ele considera relevante para colocar aquela empresa no discurso da imprensa. O jornalista, ele nunca vai te perguntar sobre aquilo que você tem para entregar para ele, sobre o seu conteúdo, sobre os diferenciais da sua imprensa. O jornalista, ele está atrás da informação. Cabe a você, enquanto porta-voz daquela instituição, entregar os diferenciais e entregar o seu posicionamento. E qual que é a importância do posicionamento nesse contexto? O posicionamento é aquilo que te diferencia de todas as outras empresas no mercado. O posicionamento, ao contrário do que a gente pensa, não é aquilo que você quer que as pessoas ou que as organizações ou que o próprio jornalista pensem sobre você. É aquilo que você vai transmitir de acordo com as suas ações de comunicação. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigada e até a próxima. Bom dia! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre cognição social. Cognição social é um processo que envolve diversas habilidades cognitivas que são sustentadas por bases neurobiológicas específicas. Essas habilidades elas permitem que a gente consiga interpretar o nosso ambiente social, configurar uma resposta que seja adequada a esse ambiente e executar essa resposta de acordo com a leitura previamente realizada. Essas habilidades, elas são específicas, determinadas por um conjunto de bases neurobiológicas também específicas, que garantem essa interpretação adequada. Então, ao longo da nossa história evolutiva, a gente percebe que quando as pessoas se juntavam, né, e tinham um ambiente social que melhorasse, né, e garantisse a sobrevivência, então, dessa forma, a gente entende que a cognição social faz parte, né, e permite, ao longo da história evolutiva, que a nossa sobrevivência fosse melhor determinada e melhor garantida, né? Dessa forma, o uso adequado dessas habilidades, então, permitem também que a gente possa estar mais adequado a esse ambiente específico. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco melhor sobre essas habilidades com um foco um pouquinho mais amplo. Obrigada! Olá, eu sou a professora Marina e eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do envelhecimento.
Pois bem, a gente tem recebido no consultório em neuropsicologia cada vez com maior frequência pessoas que procuram orientação a respeito de como é que eu posso saber quando um sintoma, uma queixa, um esquecimento pode ser Alzheimer. Em que momento isso significa adoecimento? Essa dificuldade de lidar com tarefas do dia a dia, por exemplo. Né? Quando é que eu devo me preocupar com isso? Então, alguns aspectos são importantes da gente levar em consideração. O primeiro deles é o que eu posso fazer ao longo da vida para evitar que ao passar dos 60 anos, dos 70 anos, eu possa manter a minha capacidade cognitiva íntegra, eu consiga me preservar no sentido de desempenhar as tarefas do meu dia a dia sem dificuldade, né? Me manter autônomo e independente. Então a gente sabe que o envelhecimento saudável, ele é consequência de uma trajetória de vida saudável, né? Então, me preocupar com isso aos 60 anos é alguma coisa que contribui muito pouco para que a gente consiga manter um curso de vida saudável. Essa preocupação precisa acontecer muito antes, né? E aí, o que eu faço com isso, né? Muito do que a gente discute a respeito disso já é uma coisa conhecida de todos nós. Quando a gente fala em saúde, a gente sabe da relevância, por exemplo, de questões como atividade física, alimentação. Isso já é alguma coisa bastante discutida em vários sentidos, não só quando a gente está pensando a respeito do envelhecimento, né? Mas, especialmente quando a gente fala em envelhecimento, essas coisas têm uma relevância maior. Né? Porque vivemos em um país onde muito pouca gente tem acesso à qualidade de vida e questões como alimentação saudável, a dieta mediterrânea, que vai envolver, enfim, uma alimentação rica em frutas, em sementes e etc. Né? Ou mesmo a prática de atividade física. Né? Mas tem algumas coisas que qualquer pessoa pode fazer para garantir condições cerebrais de funcionamento ao longo da vida, especialmente no envelhecimento. Né? E uma delas é nos mantermos exigidos. Toda vez que a gente precisa desempenhar tarefas que são exigentes do ponto de vista cognitivo, isso faz com que o nosso cérebro precise se adaptar a essa nova situação. Aprender coisas novas é alguma coisa bastante importante para manter o nosso cérebro afinado e capaz de reagir de maneira ótima nessas situações novas. Né? Toda vez que eu faço sempre as mesmas coisas, de maneira repetitiva, sem que isso requeira uma nova estratégia, uma maneira nova de funcionar, eu estou deixando de fazer com que o meu cérebro se exercite nesse sentido. Agora, se eu sou alguém que me exponho a situações novas, que busco aprender coisas novas, o meu cérebro está habituado a isso. Então, diante de uma nova situação, eu tenho mais facilidade de formular uma estratégia de solução para situações novas. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, as pessoas ao longo de toda a vida, se estiverem saudáveis, ou mesmo em alguns casos específicos em que a gente tem um cérebro adoecido, é perfeitamente possível aprender coisas novas e isso só tem a contribuir para o nosso funcionamento ao longo da vida. Então, muito bem, muito obrigada pela presença de todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado, nós estaremos juntos de novo na semana que vem e muito obrigada pela atenção de vocês.